Então vamos ver um método de seleção de variáveis chamado UVE-PLS, ou seja, aplicado aos modelos de regressão por mínimos quadrados parciais e ao método de eliminação de variáveis não informativas. Então, esse método, qual que é a ideia dele? É comparar coeficientes, né, os coeficientes de regressão B do modelo PLS, já que o modelo é dado por y igual, né, a variável que eu estou, a propriedade que eu estou modelando é igual a x, que é a minha matriz de dados, que eu quero selecionar as variáveis, vezes B. B é o vetor de coeficiente de regressão gerados pelo modelo PLS, já otimizado, ou seja, já otimizei o pré-processamento e o número de variáveis latentes no meu modelo, com os produzidos, ou seja, os valores de B, produzido apenas com dados aleatórios, ou seja, ruídos. Então, neste caso, o que eu faço é adicionar um conjunto de variáveis ruidosas, né, ruído ao meu conjunto de dados, e construo um modelo sem o ruído e com o ruído, e faço a comparação dos ruídos, né, somente dos coeficientes relacionados ao ruído, com os coeficientes espectrais. Lembrar que no conjunto de espectros que eu mostrei anteriormente de dados de cerveja, ou seja, espectro da região do infravermelho próximo de cerveja, uma parte do espectro parecia ser ruidosa. Tá? Desse modelo, a intenção é comparar aqueles coeficientes ruidosos, que aquelas variáveis que aparentemente não apresentam relação nenhuma com a minha propriedade de interesse, com as variáveis que realmente, né, ou seja, as variáveis que eu acho que apresentam alguma relação com a variável de interesse. Então, como se dá esse UVE-PLS? Então, primeiro eu faço a obtenção de vetores de coeficientes de regressão B a partir de um procedimento de reamostragem das próprias amostras de calibração. Em seguida, eu faço o cálculo de um parâmetro C. Esse parâmetro C é dado pelo valor de B, que é o vetor de coeficiente de regressão médio, dividido pela a variância de B, ou seja, a variância desse vetor de coeficiente de regressão médio, né? Vetor de coeficiente de regressão. E faço a comparação dos valores de C referente às variáveis e devido apenas ao ruído. Então aqui eu tenho no eixo X, né, no eixo das abscissas as variáveis e no eixo das ordenadas o valor de C. O que eu comparo é os valores de C referente às variáveis espectrais obtidas experimentalmente com um conjunto ruidoso. Esse ruído aqui é adicionado às minhas variáveis espectrais. E eu vou ter aqui um valor máximo, eu posso utilizar o máximo, ou 95% do máximo, ou 99% do máximo, para comparar essa parte ruidosa, os coeficientes devido a esse ruído, com os coeficientes obtidos das variáveis espectrais. Seguida da eliminação das variáveis cujos valores C estejam na mesma ordem, ou seja, próximo os valores, com quantidades próximas aos do ruído. Essa parte que tem coeficientes da mesma ordem de grandeza que o ruído, eu posso eliminar e utilizar somente estas variáveis, ou seja, essas regiões espectrais, onde eu tenho um conjunto de informação que aparentemente, né, é diferente do ruído. Como que eu faço isso? Inicialmente devemos montar uma matriz chamada de M, concatenando-se a matriz de dados X, que é os dados espectrais ou cromatográficos, né, da minha técnica analítica que eu estou utilizando na modelagem, uma outra N contendo o dobro do tamanho do ruído, de ruído. Ou seja, pode ser N ou pode ser 2N, isso vai depender. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de variáveis espectrais, mais um conjunto ruidoso. Esse ruidoso aqui, o número de variáveis é o dobro das variáveis espectrais. Então, eu vou ter uma matriz M com tamanho x, M igual a x mais 2N. Nessa outra aqui, mesma matriz X, aqui um N menor. Posso ter um N menor.
Então, eu vou ter x mais n. Acontece que a quantidade de variáveis ruidosas que eu vou utilizar, isso vai depender da quantidade de amostras que eu tenho. Se eu tiver muitas amostras e muitas variáveis no meu conjunto de dados, eu vou também adicionar uma grande quantidade de ruído. O que vai acontecer é um tempo maior para processamento dos meus dados, ou seja, eu vou ter um maior custo computacional. Mas utilizar um conjunto de variáveis ruidosas da mesma dimensão que o número de variáveis espectrais, ou seja, da mesma quantidade de variáveis, já é o suficiente. Então, faço a determinação do número adequado de variáveis latentes do meu modelo PLS. Em seguida, eu faço o cálculo de vários modelos PLS por reamostragem. Vou reamostrando as minhas amostras de calibração. Faço a estimativa do valor médio do coeficiente B e sua variância. Então, para cada reamostragem, eu vou ter um valor de um vetor de coeficiente B. Depois, para cada variável, como eu vou fazer várias amostragens, para cada variável eu vou ter um valor de B em cada reamostragem. Então, ali eu calculo a média e uma variância para cada uma das minhas variáveis espectrais. Então, depois eu calculo o valor de C, que é a média dividido pelo desvio padrão para cada uma dessas variáveis, dos respectivos valores de BI. E depois eu faço a estimativa do valor máximo, do valor absoluto, do valor de C das minhas variáveis ruidosas, ok? Somente do ruído. Eu posso utilizar o máximo, eu posso utilizar 99% do valor máximo ou 95% desse valor máximo. Depois eu elimino as variáveis experimentais que são menores do que esse valor máximo que eu estou utilizando, seguido pela construção do modelo PLS sem as variáveis eliminadas, ou seja, eliminando essas variáveis chamadas de não informativas. Por isso esse termo UVE. Então eu tenho as medidas experimentais, adiciono um ruído, eu vou ter essa parte ruidosa e depois os valores de C e os meus coeficientes. Eu vou ter um peso para cada uma das minhas variáveis. Em seguida eu elimino essas variáveis espectrais que não que estão na mesma ordem de grandeza do que o meu ruído, ou seja, que não tem informação relevante. Então, parte do princípio que os coeficientes de regressão que tenham ordem de grandeza, ou seja, que sejam maiores, né, do que o módulo do meu valor máximo do ruído, ou menor do que, maior em módulo, que eu falo, tanto pode ser menor do que o menor valor ruído, ou maior do que o maior valor. Então, se eu considerar em módulo, o maior valor do coeficiente em módulo e o maior valor também desse ruído em módulo, somente as variáveis que são acima desse valor ruidoso são consideradas variáveis informativas. Bem, um outro método bem utilizado é o método de PLS por intervalos ou sinergismo de intervalos, chamado de IPLS e CPLS. Esse método foi publicado em 2000. Esse artigo tem mais de 500 citações na Web of Science. É um artigo muito utilizado, essa metodologia é muito utilizada, tanto o IPLS quanto o sinergismo de intervalos em modelos PLS. Então, a ideia do IPLS é dividir o espectro, um exemplo que eu utilizei de infravermelho na região do médio de amostra de petróleo, eu tenho 1.740 variáveis. Então, eu divido ele em intervalos de igual número de variáveis e construir um modelo PLS para cada intervalo. Então, por exemplo, se eu dividir essas 1.740 variáveis em 10 intervalos equidistantes, então eu vou ter em cada intervalo 174 variáveis. E a partir disso eu construo um modelo PLS em cada um desses intervalos. E a questão é comparar o modelo PLS no intervalo com o modelo PLS com todos os intervalos. Então vejam só, se eu tiver alguma região espectral que esteja relacionada à minha propriedade de interesse, quando eu modelar essa região específica, esse modelo PLS vai ter uma melhor exatidão. Então eu consigo relacionar direto a região espectral com a minha variável que eu estou modelando. No sinergismo de intervalos, o processo é o mesmo, é semelhante, só que agora
eu não vou pegar mais um intervalo, eu vou fazer sinergismo de intervalos. Eu vou combinar os intervalos e construir modelos PLS com essa combinação de intervalos. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse sinergismo, já que se eu dividir em muitos intervalos e fazer a combinação de 3, 4 intervalos, o número de modelos que eu vou construir aumenta de forma considerável, ou seja, aumentando também o custo computacional para a construção desse modelo. Então, nesse exemplo, eu tenho o espectro de infravermelho na região do próximo de 60 amostras de cerveja. Então, o objetivo é correlacioná-los, né, utilizar esses espectros para determinar a concentração de extrato nessas amostras de cerveja. Então, eu tenho aqui os espectros e aqui eu tenho a concentração de extrato, ou seja, o valor da propriedade que eu quero modelar. Então, eu tenho uma região modal aqui em torno de 12. Então, o que foi feito aqui, um modelo IPLS, aqui eu tenho o valor de RMSEC-V para essas amostras, no caso aqui para 40 amostras de calibração. O modelo foi construído utilizando 5 variáveis latentes e esse aqui, essa linha pontilhada horizontal, representa o valor de RMSEC-V do modelo com todas as variáveis. E aqui, essas barras, esse gráfico de barra, eu tenho o valor de RMSEC-V utilizando apenas aquele intervalo específico. Então aqui o espectro de infravermelho foi dividido em 20 intervalos. Eu tenho aqui embaixo os intervalos 1, 2, 3, até o 20º intervalo. E aqui eu tenho o número de variáveis latentes otimizado para cada intervalo. Então nesse primeiro intervalo eu otimizei o meu modelo com 2 variáveis latentes e obtive esse valor de RMSEC-V, em torno de 2.4 mais ou menos. Então, quanto menor o valor de RMSEC-V, maior ou melhor é a exatidão do meu modelo. Então, observe, o intervalo 6 e o intervalo 7, ambos, cada um deles com 3 variáveis latentes, obtém erro muito menor do que o modelo com todas as variáveis. Então, está aqui na faixa de 0,5. Mas observe essa região aqui, principalmente a região 10, utilizando 6 variáveis latentes, é um modelo que apresentou a melhor exatidão, ou seja, este intervalo, esta região espectral que eu estou, essa região espectral aqui, é a região espectral que tem maior relação com o teor de extrato, ou seja, com a variável que eu estou modelando, e isso utilizando 6 variáveis latentes. Então, a ideia no modelo IPLS é utilizar esta região espectral ou utilizar uma região um pouco maior, utilizar toda esta região espectral aqui para construção do modelo PLS. Então, eu posso utilizar somente uma região, a região que apresentou melhor exatidão, ou fazer um teste com toda essa região aqui, já que esses intervalos estão próximos e todos eles apresentaram uma exatidão melhor do que o modelo com todas as variáveis. Então, fazer um teste com toda essa região ou somente a região que obteve a melhor resposta. Um exemplo da combinação de intervalos, aqui nós temos espectro de infravermelho também na região do próximo, só que agora de 4.000 a 9.000 centímetros a menos 1, são espectros de biodiesel de gordura animal misturado com biodiesel de soja e também no diesel, ou seja, no petrodiesel B20, petrodiesel com 20% de biodiesel, e nesse biodiesel tem mistura de biodiesel de soja com biodiesel de gordura animal. Neste caso, o espectro foi dividido em 10 intervalos, então aqui está o número dos intervalos, e o que foi feito foi uma combinação desses intervalos. Esses dados estão publicados nesse artigo na revista Talanta. Esse trabalho nós publicamos em 2014. No caso, nesse trabalho publicado, nós não utilizamos somente o IPLS e o CIPLS, também utilizamos um método não linear, que é a regressão por vetores de suporte. Mas aqui mostra que a combinação de intervalos também pode ser bem relevante. Para biodiesel, uma região que tenha informação do estiramento CO
e também da deformação angular do hidrocarboneto, isso pode ser relevante para o meu modelo. Ou a região do segundo sobretom do CH3 terminal.